Sejam bem-vindos à segunda parte do 7º episódio do podcast Artimanhas. Eu sou o Rubén Dias, comigo tenho o João Carreira. Olá, João. Olá. E continuamos com o nosso convidado Henrique Caldas. Olá, Henrique. Olá. Obrigado novamente por teres aceito o convite. Eu pronto, passo as formalidades, agradeço também. E acho Bem. que não se justifica continuarmos aqui nesta onda de agradecimento. Eu gosto. Apesar de eu gostar, exato. Apesar de gostarmos bastante. Nesta parte, vamos discutir o estado da arte e da cultura em Portugal e como é que esta se relaciona com a população em geral e com os jovens em particular. João, passo a palavra. Uau! Isto agora ficou muito intenso. Noticiário. Não, noticiário. Exato. Passo para ti, Bento. Portanto, a primeira pergunta a fazer é precisamente como é que está a cultura ou a arte em Portugal. Se está valorizada, subvalorizada, sobrevalorizada ou sobrevalorizada, diz assim, e porquê? É isso. É assim, eu acho que podíamos já começar com politiquices e a partir do momento em que no Orçamento de Estado para 2021 apenas 0,2% vai para a cultura, podemos tirar não, daí... Ruben, estás a dizer mal. Também estás Estou. sempre a ver o copo vazio. Já temos Pronto. 0,2. Atenção. Exato. Já temos Sempre 0,2. Já Temos temos ver isto sempre pelo copo de meio cheio. 1% do Orçamento de Estado. É um bocado triste, mas assim, acho que a partir do momento em que isso acontece, podemos dizer que está bastante subvalorizado. Sim. Infelizmente, é assim. Eu diria que... boa tarde a todos. Boa tarde. Convém, já que entramos nas politiquices e não faço aqui agradecimento a Sr. Presidente da República, porque sei que está a ouvir, mas dispenso essa parte. Eu diria que esta questão do subvalorizado, sobrevalorizado, primeiro fazem-me lembrar os meus professores de economia, mas eu vou não por essa parte, porque reflete. Eu ainda ontem tive a oportunidade de discutir com alguns estudantes do ensino secundário o estado da educação. E falávamos de... e eles diziam... os políticos, chamemos-lhes políticos, como se pudéssemos dizer assim, não querem saber de nós, não sei o quê, não sei o que mais. E eu diria... Ok, é verdade, sim, o ensino está mal, mas também há um problema da nossa parte. E quando digo nossa parte, da parte dos estudantes. E no caso da cultura, da parte da sociedade. A sociedade tem um papel essencial. Por muito pequeno que seja o apoio do Estado, que eu não concordo, atenção, não concordo que o apoio seja pequeno, pelo contrário, e concordo com aquilo que o Ruben disse de estar subvalorizada, a cultura, mas acho que a sociedade, acima de tudo, ela própria não valoriza a cultura e a arte e, portanto, há um problema a nível do orçamento de Estado, isso é claro, mas, para mim, o problema com a sociedade é muito mais problemático, passa o pleonasmo, do que o problema da vertente económica. Assim, eu diria que... João, desculpa roubar-te a palavra. Não, diz. Força. Eu diria que se falarmos na educação e quão importante é a educação para a sociedade, eu diria que o problema vem daí, vem mesmo da parte da educação. Não há propriamente uma educação para a cultura, se é que se possa dizer assim. Acho que devia haver esse empenho por parte da comunidade educativa para para isso, para haver uma maior para dar uma maior importância à cultura e na verdade acho que é isso que está em falta em Portugal.
João, não sei se queres acrescentar algo. Fala tu primeiro. Oh, é? É. A sério? Ainda está a Confia, pensar. confia. Oh, pronto, é que o João está a aguardar para depois largar uma bomba. Mas eu diria, Ruben, que um dos problemas, e eu tenho toda a confiança, digamos, não é toda a confiança, mas tenho toda a certeza que os responsáveis pela educação, nomeadamente, que uma vez já falámos, estamos a falar disso, têm noção que a arte é importante. Não são pessoas leigas, até podem ser, mas não aparentam, pelo menos. Mas existe essa consciência para a importância da cultura e da arte, mas a forma como se é corrigida é um pouco como vamos lá ver. Imaginemos que neste momento centremos-nos na formação dos engenheiros, que é uma coisa mais prática, mais ok. Matemática, física, química são os pozinhos essenciais para formar os engenheiros. Digamos que os engenheiros agora estão a desenvolver naves espaciais, os portugueses. Uhum. O que é que o Ministério da Educação olha e vê? Ok, é preciso darmos mais atenção à física, Pois. mais conteúdos de física. E com a cultura passa-se a mesma coisa. Nós tentamos não sensibilizar, ou seja, o que se está a passar é uma imposição, digamos assim, ou seja, arte ao serviço da cidadania. Vocês recordam-se dessa disciplina? Não. Ela foi Não. mudando de nome várias vezes durante Pois foi, eu 15. lembro-me que foi mudando de nome. Eu acho que tivemos uma vez ou duas vezes isso, mas não me lembro com que nome é que foi e nem me lembro de nenhuma experiência que tenha acontecido. Eu lembro-me que fiz apresentei 4 vezes um trabalho que fiz sobre a Áustria. Foi sempre o mesmo, as pessoas iam mudando, então eu aproveitava. Mas supostamente essa disciplina seria para dar resposta a esta questão de ok, a arte é importante, a cultura é importante, vamos lá metê-los a aprender sobre isso como se conteúdos se tratassem, não é? É um pouco como a história da filosofia que já falámos na primeira parte deste episódio. Ok, a filosofia é importante, certo, ok. Então vamos pô-los a decorar calhamaços de Descartes, já não sei quem são os outros autores que nós John damos. Locke. Ou seja, coisas completamente. E atenção, eu pelo menos não dei arte em filosofia, que é das partes mais centrais na filosofia para os dias de hoje. Portanto, é muito aquela. Estamos naquela linha de pensamento de ok, não vamos. O importante não é sensibilizar e deixar as próprias pessoas crescer, porque a arte só pode ser vista assim, não pode ser uma imposição. Nós não podemos forçar alguém a ir a um museu. Sim. É um bocado, ok, como cidadão, eu tenho a obrigação de ir 2 vezes por ano a um museu. Isto não pode funcionar assim. Portanto, há que entender, ok, se calhar as pessoas já têm noção da importância da arte, mas não se sabe como aproximá-las, efetivamente, da cultura e das experiências culturais. Eu acho que nós estamos muito nesse impasse. Aliás, é precisamente aquilo que tu dizes, ou seja, o facto de a educação para a cultura ser diferente, ou seja, ter um pendor mais subjetivo do que formar engenheiros, torna tudo mais difícil porque obriga quase a que haja. Lá está, como a escola tem muita tendência, como nós já vimos, de tornar tudo muito pragmático e muito prático, então isso cria. Acho que se criássemos uma educação mais amiga da cultura, amigável para a cultura, existiria logo essa cisão entre algo mais prático e algo mais teórico. E eu acho que isso é algo difícil de lidar nas escolas, porque precisas de avaliar as pessoas em todo o lado. Sim, João, mas nós fomos avaliados, não é? Eu não sei porque é que me podem impor a que eu decore a fórmula resolvente e não me podem impor que eu saiba ler em clave de sol. Sim, lá está, mas depois tu podes impor isso a toda a gente. Tu podes impor a toda a gente saiba ler e escrever.
Mas tu podes impor da mesma forma que as pessoas saibam ler música? Eu acho que sim. Lá está. O problema é a forma como é que nós nos relacionamos com isso, porque para muita gente saber ler em clave de sol é uma coisa supostamente não necessária. E eu agora pergunto, porquê não necessária? Eu acho que a resposta é clara, porque vamos lá ver uma coisa. Neste momento, penso que foi há poucos dias que eu li que o Elon Musk, como quiserem chamar, é neste momento o homem mais rico do mundo. E digamos que não se tornou essa figura por saber ler em clave de sol, certo? Sim. E vamos bater novamente naquela tecla de o que é que nos torna mais importantes, esta ideia da importância. Não menosprezando os engenheiros e os matemáticos e essas pessoas todas, porque aliás sou de matemática, mas tu és matemática, não, vais ter um futuro brilhante. Eu ainda no outro dia vi uma aluna de uma licenciatura em matemática dizer: eu só espero que esta confusão toda, eu digo-vos, partilho-vos um pouco da minha experiência, os cursos de matemática são assim um bocadinho confusos e perturbadores em algumas partes, mas para quem gosta é um prazer. Lá está, como já discutimos, é um pouco uma experiência cultural. E eu ouvi essa minha colega dizer: só espero sair daqui a receber os meus 3.000, 4.000 euros por mês. E eu pensava, lá está, ou seja, a partir do momento em que nós temos esse tipo de visão de, ok, o ensino serve para sermos um bom trabalhador e não um bom cidadão, já temos toda uma cadeia de objetivos que vão perturbar esta questão de aprender coisas inúteis. Chamemos-lhe inúteis, do ponto de vista da utilidade da sociedade. Sei lá, não querendo desprezar as artes, porque muito pelo contrário, são das formas mais nobres de se viver, mas de certa forma não garantem habitação para as pessoas. Ou seja, não é. Se eu tiver um engenheiro à frente e um pianista à frente, não vai ser o pianista que me vai ser capaz de construir uma casa para 100 pessoas, por exemplo. Ou seja, acho que estamos a ser muito guiados por essas linhas um bocadinho perturbadoras do ponto de vista da essência humana. Eu diria, porque estamos a ser contra a natura ao fazer isto tudo. Que muitas vezes pensamos nas questões de inteligência artificial. Os robôs nunca serão como os homens. Eu concordo, vai ser impossível chegar a esse ponto. Mas o contrário já não. Nós estamos cada vez mais, nós humanos, a aproximar-nos de máquinas. E esse é que é o verdadeiro problema. Não tanto o contrário. Eu acho que até se pode ir um bocadinho mais longe. Esqueci-me do que ia dizer, mas tinha a ver com... É contagioso. Afinal pega-se. Isso pega-se. Tinha a ver com o dinheiro, lá está. Ou seja, se... já me lembro. A tal tua amiga que quer os seus 3.000, 4.000 euros por mês, depois de tirar uma licenciatura em matemática, é como se... Portanto, nós formamos-nos, nós educamos-nos para ter dinheiro para podermos viver. Só que passamos grande parte da nossa vida, para já grande parte da nossa vida a estudar, e depois a outra grande parte da nossa vida a trabalhar para ter dinheiro para podermos viver, e depois queremos viver. Ou seja, parece que nós estamos vivos desde o momento em que nascemos, não é no meio, não é depois, não é estudar, trabalhar, viver. É isto tudo no mesmo dia. E eu até te digo mais, João. Eu não culpo as pessoas de pensarem assim. Isto é uma coisa um pouco perturbadora. Como é que as pessoas estão tão bloqueadas a nível de visão de vida e de mundo e não as podemos culpar.
Porque lá está, isto é a própria sociedade que se está a adaptar a estas condições. Nós temos pessoas que. Há muitas pessoas que seguem certas áreas, seguem certas profissões para conseguir sustentar, por exemplo, uma família. Uhum. E isto é uma coisa um pouco. Como é que eu hei de dizer? É chocante. A própria sociedade inibe as pessoas de terem outras opiniões e outras visões de vida, não é? Ainda bem que gosto de ler, que gosto de explorar novas coisas, mas tenho que agradecer sem dúvida aos meus pais por isso, porque me deram essas oportunidades. E tive muita sorte de nascer onde nasci, assim como nós. Nós daqui a discutir Sim. isto Uhum. e certamente quem nos ouve. Porque efetivamente estamos a aproveitar o nosso tempo livre, chamemos-lhe assim, porque é tempo livre que nós reconhecemos como tempo livre, não é aquele tempo em que eu podia estar a estudar ou fazer outras coisas que a sociedade quase nos impõe. E estamos aqui a discutir. E temos sorte nisso, mas nem toda a gente tem esta sorte. Portanto, não podemos culpar a sociedade ou seja, os indivíduos, não os podemos culpar Uhum. por, por viverem assim, porque a própria sociedade molda este tipo de comportamentos. O que é preocupante, a meu ver. Muito. Ruben, O tu Ruben está um pouco achas? perturbado. Ah, não, Sim, eu acho isto ainda é que. pouco para ele. Diz. Eu ia te perguntar se tu achas que. Ou seja, pegando aqui naquilo que o Henrique estava a dizer, se ele só teve estas oportunidades porque os pais dele tinham possibilidades para lhe dar essas oportunidades, Uhum. então nós estamos a meter a cultura aqui numa espécie, não é de pedestal, mas é num sítio. É dependente da sorte. Ou seja, dependendo do tipo de onde nasces, tens mais ou menos cultura. E eu estou a falar de tipo, o onde nasces é dependente da família em Portugal. E assim a cultura torna-se uma coisa que tu obtens à sorte. Não, lá está, por isso é que eu acho que a educação nas escolas tem um forte papel pronto, neste aspecto, porque à partida somos todos obrigados a frequentar até ao 12º ano. Portanto, temos 12 anos para nos sensibilizarem para isso. Só que infelizmente isso não acontece. Claro que não há tempo. Era aquilo que o Henrique falava. É preciso tempo para fazer dinheiro para criarmos os nossos filhos, para termos a nossa casa, mas eu não sei porque é que isso é assim. Porque é que não podemos, sei lá, Viver. não sei. Pois, exato. Sabes que Porque eu acho que existe aqui um problema em relação às pessoas que moldaram, que Pera, fizeram. desculpa. Ok, diz. Eu acho que isto, lá está, foi tudo uma bola de neve. Houve algum sítio na história que fez com que isto fosse assim, não é? Sim. Eu diria que foi, portanto, na Revolução Industrial é que nos tornámos mais máquinas e menos os seres humanos. Eu punha outro fator, não só, concordo que a Revolução Industrial também, assim, foi uma Foi viragem. naquilo que eu pensei, sim. Foi um ponto de viragem brutal do ponto de vista da indústria e da concepção das novas tecnologias e tudo mais. Mas também o próprio número de pessoas, não é? Isto, isto agora puxando um pouco a questão da economia e da minha área, muitas vezes nós abordamos o conceito de taxa natural de desemprego.
ok, o que é a taxa natural de desemprego? A taxa natural de desemprego é ao nível do PIB, pronto, desculpem estar a introduzir aqui esta cambada de conceitos, mas ao nível do PIB esperado, o PIB potencial, ou seja, tendo em conta as indústrias e tudo mais aquilo que temos, existe um certo nível de produto que nós conseguimos produzir e um certo nível de pessoas que conseguem trabalhar. Funciona assim por equilíbrio. Como é que existe um equilíbrio para pessoas desempregadas, não é? Pensar um pouco nestes conceitos em termos mais abstratos leva-nos para a ideia que, ok, se calhar há muitas pessoas a viver no mundo. E de certa forma gera este tipo de, ok, uma pessoa que tem mais possibilidades, se calhar não está tão preocupada com o seu futuro, com ter que ter bons rendimentos e tudo mais, porque se calhar os pais têm 3, 4 casas que mesmo que o mundo venha a cair, aquela casa está ali para ele. Tem um ponto de fuga, digamos assim. Sim. E portanto, lá está, a cultura tem que ser para todos, mas com a sociedade atual é muito complicado. Nós, felizmente, vivemos num país, digamos, muito próximo dos ideais que procuramos, em que podemos sair à rua sem problema. Quer dizer, agora não, mas Pois. nos dias normais podemos sair à rua sem problemas, ninguém nos chateia, não temos polícia, não temos pessoas armadas na rua, Sim. é tudo muito descontraído. De certa forma, podemos tentar aproximar-nos de um mundo mais primitivo. Enquanto que há países, e penso, por exemplo, no Médio Oriente, em que isso não é de todo Pois. impensável. Ir a um concerto na faixa de Gaza como é que eu ia dizer? É, é, é um sonho. É um sonho. E algo que para nós é um pouco banal. Portanto, Uhum. isto é sempre muito discutível. A cultura está para todos, não está? Como é que se pode combater isto? Será que é pela educação? Será que vamos forçar na educação? Mas lá está, a educação também está muito aqui presa por esta Pois, teia de exato. problemas. É uma bola de neve. Exato, e neste momento estamos numa bola de neve Infelizmente. muito grande e o crescimento das pessoas não vai para baixo. Nós não estamos a ter menos filhos. A taxa de natalidade é mais pequena, é verdade, mas são mais pessoas a ter filhos. Portanto, isto no mundo inteiro, em 2050, penso que um terço da população mundial estará em África. Pois. E isto para as comunidades, para as sociedades ainda pouco desenvolvidas que eles têm, é muito complicado. E isto é tudo muito. É como tu disseste, Ruben, uma bola de neve muito grande. João. Sim, eu concordo com aquilo que vocês estão a dizer. Eu acho, era aquilo que eu ia dizer há pouco, que existe uma ideia errada na cabeça das pessoas que criaram, quer dizer, eu não sei quem criou, mas nas pessoas que criaram o sistema de educação, tipo, o modelo base com que está hoje. Chamemos-lhe assim. Certo. Eu acho que, da mesma forma como, lá está, podemos pegar no exemplo do engenheiro, mas também podemos, pronto, o geógrafo. Quando tu vais estudar geografia, quando metem geografia no currículo, não é só para teres uma cultura geral um bocadinho maior, mas também para te dar a possibilidade de um dia poderes vir a ser geógrafo. Sim. Ou seja, a disciplina a preparar a profissão que tu podes vir a ter no futuro, se quiseres. E com a arte eu não sinto que isso seja assim tão direto, mesmo em países em que a arte esteja mais valorizada. Ou seja, não é por nós não é por nós desenharmos, não é por nós pensarmos e estudarmos arte Sim, lá está. que de Temos que repente ser. somos artistas. Isso não Exato. funciona assim. E eu acho que se tornou banal a ideia de que só estuda arte quem vai ser artista. Uhum. E acho que isso está a prejudicar, será certamente um dos fatores que está a prejudicar a valorização da arte no nosso país. Sim, lá está. É o que eu acho, precisamente. A Posso- partir do momento em que
Força. Ele não diz, eu ia lançar mais uma questão. Ok. Portanto, Pois, a partir do momento em que no ensino obrigatório não te dão a oportunidade de conheceres Van Gogh, de conheceres Beethoven, de conheceres John Cage, acho que o problema vem daí. Porque, assim, ninguém está a forçar ninguém a nada. Quer dizer, a mim forçaram-me a estudar matemática. Não é uma coisa que eu adoro. Sinto falta às vezes, mas não é uma cena que eu quisesse seguir. Mas mesmo assim tive que o estudar. Não sei porque é que isso não acontece com a arte. Porque é que não há uma disciplina em que pomos os alunos a ouvir música, por exemplo, a ver, sem dar pormenores técnicos, sem ensinar a ninguém a compor, a pintar. Porque é que não damos só a conhecer? Acho que é isso que eu penso. eu penso que a resposta que uma pessoa, digamos, dentro deste sistema, dentro desta teia, te daria era porque isso é um gasto de tempo desnecessário. E lá está, esta opinião, a minha opinião é totalmente contrária a essa. É porque nós vemos isto como uma coisa desnecessária, não é? O que é que. Ruben, diz-me lá, constrói lá uma casa com uma obra de Van Gogh. Epá, podes-te inspirar, mas não te vai dar os fundamentos para aquilo correr bem, não é? Sim. Mas depois esquecemos também que as grandes invenções surgiram da arte. Como é que surgiu o avião? O avião é um pássaro, não é? Pois, exato. E o avião surgiu da arte da contemplação. E quando pondo as coisas nesta perspectiva, se calhar isso faz sentido. Ou seja, porque é que nós não pomos as pessoas, olhem, uma disciplina por uma hora por semana, o que for, podem estar a explorar a arte e tudo mais. Porque lá está, porque desde o início que nós não temos este hábito. Porque a arte, lá está, as crianças associam imediatamente a arte e inutilidade. E veem isso como uma coisa negativa. Ao invés de ser uma coisa positiva, que é o que é. Eu defendo que a arte é inútil. E isso é o que a torna mais bela. É o facto de não ter uma utilidade por trás, não ter uma máscara. É pura. É uma coisa pura. E isso é belo. No mundo em que vivemos, é cheio de falsidades, atrocidades e tudo mais. É das coisas mais belas que existe. Eu agora, para aproveito de lançar uma questão. Eu agora, também devido ao confinamento, comecei a tentar aprender latim. Tenho aqui 2 livros em casa, 2 bíblias de latim, e então estou aqui a tentar iniciar-me neste caminho sem fim. E a verdade é que quando eu contei a amigos meus, porque é que estás a aprender latim? Para que é que isso serve, não é? E a minha resposta é muito simples: não me serve para nada, mas tem que servir para alguma coisa. E esta é a pergunta que eu vos faço: aquilo que aprendemos tem efetivamente que servir para alguma coisa? Ou pode ser só para nós? Eu acho que pode ser só para nós, mas é bastante eu vou condicionado. Sabe o que é que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar nisso e gostava de, em vez de expandir, eu gostava de especificar ainda mais. Os vários graus em si não têm todos o mesmo objetivo. Nesse sentido, pegando no exemplo do Ruben da matemática, ou seja, existem, eu acredito, é a minha opinião, que existem conhecimentos que faz parte as crianças obterem. Ou seja, que para mim é impensável que as pessoas não saibam ler. Tipo, porque é ler e escrever e fazer cálculos básicos de matemática. Só que isso, ponto número 1, tem de ser posto em perspectiva, tendo em conta o avanço tecnológico. Ponto número 2,
não é o objetivo em todos as etapas de ensino. A faculdade não tem esse objetivo. Portanto, nesse sentido, em que caixas é que se mete a arte? Percebem onde é que eu quero chegar? Tipo, a arte Eu diria, sendo uma Eu não coisa percebo. que não tem uma utilidade associada, ou que facilmente passa por não ter uma utilidade direta associada, então onde é que nós vamos meter a arte? eu diria que a verdadeira resposta a essa pergunta é que não podes pôr a arte em um cubículo. É um pouco como aquela questão da cidadania, da disciplina de cidadania. Epá, vai ser a massacrar os miúdos com conteúdos. Ah, quais é que são os direitos humanos? O que é que as Nações Unidas defendem? Vai ser Sim, lá está. massacrá-los Sim, com esse sim, tipo de sim, sim. conteúdos para depois chegarem a um teste. Acho que ainda não se fazem testes de cidadania, espero eu, ainda não chegamos a esse ponto, mas é tal coisa de dizermos, ok, a arte é isto. E penso que um dos problemas que os nossos políticos, outra vez nesta expressão, têm é verdadeiramente tentar pôr a arte na sua caixinha. Ok, eles agora vão ter uma hora reservada para a arte. Quando a arte, na verdade, pode estar em muitos sítios, não é? Sim, sim, sim. É como aquela questão da arte contemplar. O Ruben estava a dizer que sentia falta a matemática. É assim, todos os conceitos que demos a matemática são essenciais para mim. Mas isso são para mim. Certo. Das poucas licenciaturas em matemática que existem em Portugal, eu estou numa delas. Portanto, para essas pessoas é sem dúvida essencial. Mas o objetivo da matemática é sem dúvida abrir a capacidade de pensamento, a capacidade de abstração. Pois, sim, Algo que a arte também faz. E eu acho que o problema é que ouvimos tantas pessoas dizer eu não gosto de matemática, é uma seca, tenho que decorar as coisas. O problema é mesmo esse, é a forma como está a ser ensinada. Uhum. Porque a matemática pode ser encarada como arte. Nós temos o Escher, que é um artista que está muito ligado a esta questão da matemática e da arte. É uma questão de aconselho-vos a ouvirem, a ouvirem não, é um bocado complicado, mas a verem obras dele, obras e pinturas, porque são fantásticas e de certa forma conciliam esta questão da matemática e da arte. E nós na escola nunca ouvimos falar sobre isso. E de certa forma depois somos forçados a canalizar, ok, isto é matemática, isto é física, isto é história, isto é geografia, Sim. sem criar esta interligação que existe através da arte, por exemplo. Eu acho que, novamente pegando na educação e no como a educação peca pronto, né, por isso, eu acho que, não sei, acho que no mundo utópico a educação serviria para nos dar oportunidades e não condicionar-nos como condiciona agora. Eu acho, por isso é que eu falei na tal disciplina em que se daria a conhecer uma obra de Beethoven. Não, acho Sim, que sim. era importante. E a forma como as coisas são lecionadas, acho que nos condiciona bastante. Pronto, lá está, isso tem a sua função cultural, desde criar emprego, a economia, gerar dinheiro, mas lá está, no mundo utópico, a educação serviria para abrir o espectro das pessoas, porque pronto, acho que é isso. Sim, mas Infelizmente a arte não está incluída naquilo que a sociedade acha que dá dinheiro. sim, é precisamente isso. Lá está. Se nós colocarmos aqui a questão das pessoas que, portanto, saem do 12º ano e têm logo o emprego e que não estudam mais, fazem apenas a escolaridade obrigatória, não lhes vai interessar saber. Ou seja, não lhes vai interessar. Depende do interesse pessoal muito genuíno se lhes Sim. interessa ouvir Beethoven ou não. E muito provavelmente no trabalho que terão de desempenhar
não será. Isso não estará contemplado. Mas Não é algo que têm de fazer. eu acho que foi porque não tiveram a oportunidade. Lá está, a minha mãe também não me ensinou a fazer contas. Foi a escola, não é? A escola é que me deu a oportunidade de aprender. E porquê é que a escola não me dá a oportunidade de ouvir Mozart, para não falar em Beethoven? Porque lá está, porque isso é considerado inútil, porque aliás, não é isso que eu acho que aqui a questão da subvalorização da cultura tem a ver com o resto. Acho que mais vezes não é a cultura que vale menos, é o resto que vale mais. Certo. Portanto, como o resto vale mais, tem de se tirar onde se pode tirar, onde se entende que se pode tirar. Ou seja, por isso explica a hipocrisia da maioria das pessoas ok, maioria é um bocado mal de dizer, mas pronto, uma percentagem significativa dos leigos, de público não especializado, que vê a cultura como algo não essencial. Aliás, houve uma experiência feita há poucos dias, eu vi isto nas redes sociais, a violinista Maria Luísa Couto, vou já aqui dizer para o Ruben, tu conheces, mas tu não te lembras que a conheces. Sim, eu conheço. Bolas, a sério. Do Vivaldi. Isto ainda te lembras? 2016, hein? Então ela fez apenas um vídeo de 3 minutos em que está ela no avião e o avião vai descolar e ela só grava as pessoas. Ela roda assim o telemóvel e só se vê as pessoas a passar malas, assentadas, não sei o quê. Portanto, um grande ajuntamento de pessoas. E o objetivo dela é criticar a cultura. E há um momento em que, por acaso, ela fala com uma senhora que estava, tipo, paralela e simplesmente falam sobre a cultura e a senhora diz que a cultura não é essencial. E a Maria Luísa, pronto, ela tentou-se controlar, porque aquilo que ela queria mesmo fazer era saltar logo para cima da senhora e cometer ali um homicídio. Mas depois ela tipo, então, mas as pessoas precisam de comer, os artistas também precisam de comer. E a senhora, pois, mas a arte não é essencial. As pessoas aqui no avião estão no grande ajuntamento porque isto é um transporte, as pessoas precisam dos transportes, as pessoas não precisam da cultura. Por isso faz sentido que todo tipo de estabelecimento cultural esteja fechado, segundo a opinião da senhora. E lá está, ou seja, isto foi só uma experiência espontânea, aquilo nota-se perfeitamente que não foi encenado e prova somente que lá está, é uma questão de prioridades. Mas é isso que eu não percebo. E eu volto a tocar no ponto da educação, porque acho que é mesmo a partir daí que vem, porque não lhes foi dada a oportunidade de verem a arte como algo útil, mesmo que ela seja inútil. Eu penso que passa por reconhecer verdadeiramente que a arte é inútil, mas que essencial. Não diria, ou seja, útil, porque estamos a falar de utilidades diferentes. O que é útil para a sociedade que nós estamos a discutir, digamos assim, são profissões, ou seja, são coisas, é uma questão de olharmos para a educação como um investimento. Mas agora estamos a investir nos jovens, a investir dinheiro na educação dos jovens do presente para eles serem trabalhadores do futuro. Desse ponto de vista, a arte não apresenta rendibilidade, não é rentável, não é? Sim. E portanto não é útil, mas é essencial, não é? Porque uma coisa é formarmos trabalhadores e nós somos muito bons nisso, outra coisa é formarmos cidadãos, e essa parte, lá está, é onde entra a arte, a cultura, as experiências culturais. Eu lembro-me e dos momentos mais felizes do meu ensino secundário foi na disciplina de Física e Química, no 12º ano, termos ido numa visita de estudo à Alemanha, à Bélgica
Acho que foi só. Sim, penso que foi isso. Conhecermos a física, mas no âmbito da física, mas estivemos a conhecer outras pessoas, outras experiências, e isto dentro de física. Ou seja, não foi preciso sair da própria disciplina, do Sim, próprio bloco, para ter uma experiência cultural totalmente diferente. E é este tipo de experiências que a escola, com a arte, tem que trazer. Também português, recordo-me de um teatro que fomos. Fomos a um teatro. Isso é arte. sim. Isso é cultura. E acho que faz mais sentido termos esse tipo de experiências, e lá está, para isso tem que haver uma redução de calendário brutal e de conteúdos, não vale a pena estarmos aqui a empinar livros e livros, porque aquilo que nós temos que fazer verdadeiramente é ensinar um ensino verdadeiro, um ensino sem interesse, porque depois também há, por exemplo, a arte de ensinar. Vamos falar nessa questão. O verdadeiro ensino é aquele ensino que não tem interesse por trás. Uhum. É o ensino pelo conhecimento. Pelo conhecimento, exato. Sim. E a partir do momento em que tu ensinas pelo conhecimento, não precisas apresentar obras de arte. Porque as próprias pessoas vão canalizando Vão à a sua procura, atenção. sim. Exatamente. Vão à E eu procura. vejo as coisas muito mais assim. É assim, na verdade, no ensino da música foi basicamente assim que eu fui educado. Não... E o João também, não é? Sim. Ele fez o ensino articulado e o ensino secundário em música. E foi basicamente assim. Não... É assim, claro que há coisas que nos são impostas, mas... Pronto, é isso. Os professores abriram-nos portas para outras coisas e não nos condicionaram para ou aquilo que eles queriam ensinar ou para aquilo que eles gostavam mais. Ou, pronto, A palavra, é isso. sabes que eu acho que a palavra é mesmo estimular. A questão com as Exato, disciplinas de obrigado, música é que não têm limites, não há barreiras. E foi isto, sabes que foi isto que eu senti desde a partir do tipo da primeira vez que eu tive aulas de música. Não há barreiras. Sim, eu acho que desculpa interromper-te, mas é isso que eu gosto bastante neste ensino, é bastante flexível, é extremamente flexível e é isso eu não sei como é que é o ensino regular, mas Mas o Ruben já não se lembra, Não sei, tipo, já foi há assim, tanto tempo. há uma certa flexibilidade, há um contacto mais próximo entre professor e aluno, mesmo no ensino superior. Nota-se que há um certo carinho entre aluno e professor, não como uma figura familiar, mas há aquele gosto em ensinar e pois acho que é isso. Acho que daquilo que eu sei da disciplina de matemática ou de história ou de geografia é que não havia esse contacto mais próximo e que as matérias são lecionadas para um grupo de alunos e não para os alunos. Eu sinto que nessas disciplinas, eu lembro-me perfeitamente de ter sentido isso a português no 12º ano, em que eu sentia que havia uma grande disparidade entre o grau de profundidade daquilo que aprendia a português e daquilo que aprendia com disciplinas de música. Ou seja, eu tinha... acabava por haver este fenómeno de dupla personalidade, em que sempre que eu estava a estudar música, eu conseguia ser muito mais profundo, conseguia pensar em muitas outras questões que, pronto, eventualmente estão a culminar neste podcast. E eu lembro-me que em português eu lembro-me de ter fome de mais, eu queria mais, mas não dava para haver mais. Sim. E eu não senti uma disposição nem daquela professora, nem das outras professoras de português que tive, nem da grande maioria dos professores. Eu não senti uma disposição em dar-me mais. Porque eu senti que era, se tu soubesse aquilo que precisavas de saber, estavas bem. Pois, exato. E Mesmo que isso não se e isso é pouco. satisfizesse. Mesmo que tu sintas que isso é pouco. E eu lembro-me que isso foi muito frustrante. Eu acho que era uma boa ideia passarmos para outras perguntas sobre isto, porque já estamos aqui. É que já estamos nesta há bastante tempo. E isto torna-se um bocadinho repetitivo, porque é assim. Espera aí, Henrique, tens alguma coisa para dizer acerca disto? Mais alguma coisa? Foi aquilo Pois é, que o João isso. disse, torna-se um bocado repetitivo. Ok. Sim. Se calhar passávamos já para a relação dos jovens com a cultura, ou do Com a público. cultura.
ou do público leigo. Não sei se querem focar especificamente nos jovens. Assim, eu acho que nós no geral já falámos disto tudo, Sim. mas Sim, A claro. questão é que não é útil, não nos traz, não tem uma finalidade própria, uma finalidade material, chamemos-lhe assim. Sim, ok. E como não. Mas se tirares a questão da educação, se sim, pôres a vamos educação tirar de lado, isto. então por Sim. carga d'água é que tens jovens a ir a festivais de verão, a pagar balúrdios por festivais de verão, e não tens a mesma coisa para ir ver concertos de música erudita. É assim, Tirando eu, a parte da educação. Sim. eu Subtraindo a diria educação. que primeiro há um grande fenómeno de proximidade, ou seja, jovens sentem-se muito melhor em grupos. Uhum. E isto é um fenómeno de festas. Em festas, o que está na moda é beber os copos, ficar alegre e músicas, digamos assim, pesadas, músicas comerciais. É aquilo que as pessoas gostam porque podem todas juntas divertir-se, descontrair, sem pensar em outras coisas. Enquanto que músicas eruditas, concertos de música clássica, são coisas mais profundas. A pessoa precisa de estar numa fase da vida mais delicada, chamemos-lhe assim, em que está um pouco à procura do seu próprio eu, do seu próprio ego, um, e então aventura-se na música, não, nomeadamente na música clássica. Mas isto é uma coisa que também acontece, por exemplo, com o rock. Porque é que as pessoas mais velhas gostam mais de rock que as pessoas mais jovens? Também tem a ver com o que passa na rádio, o que é que passa na rádio, o que é que passa no TikTok. Nós agora temos o TikTok. Pá, as músicas de TikTok são sensações. São as sensações do momento e portanto, é muito esta questão de o que é acessível, o que é mais acessível. Achas que tem a ver com o imediatismo e com o fácil acesso a isso? Sim, É que é muito mais fácil irmos... Quer dizer, é muito mais fácil. Hoje em dia é tudo mais fácil. Quer seja pesquisar uma sinfonia de Beethoven ou a música da Lady Gaga. Foi o que me lembrei agora. Mas achas que tem a ver com esse imediatismo? Porque no TikTok aquilo tem um limite, é 1 minuto, 30 segundos de música e pronto, já ouviste aquilo tudo, estás satisfeito. Enquanto que numa obra de música erudita a coisa demora mais tempo a desenvolver-se e é preciso. O grau de concentração é totalmente diferente, por certo, exemplo, para as ocasiões. Penso que também a proximidade existente entre os artistas, a maior parte dos artistas contemporâneos de música comercial têm todos Instagram, põem stories, ou seja, há uma grande proximidade entre a juventude e as pessoas as pessoas da atualidade e os seus artistas, enquanto que os compositores de música clássica de Mozart, Beethoven, Os que estão mortos é um bocadinho difícil. exatamente, esse é um bocado complicado. exatamente, e portanto também o tal distanciamento e depois também as questões de complexidade da música. Assim, eu não sou nenhum expert em música. Aquilo que conheço foi por gosto próprio e foi porque, de certa forma, fui procurando conhecer mais sobre isso. Ao contrário de vocês que são completamente experts. Mas essas questões influenciam bastante porque as melodias, há muitas questões por trás que, para as pessoas que compreendem, têm uma beleza muito mais profunda. Enquanto para mim podem ser sempre um simples barulhinho do piano ou do violoncelo ou, por exemplo, um maestro. Um exemplo que eu penso e de certa forma também ouço muito do meu irmão e de outras pessoas são para que serve o maestro? O maestro não está ali a fazer nada. E eu,
Duarte, como é que eu tenho de explicar isto? Envolve uma grande bagagem de conhecimento, não é a tal coisa que tu estavas a dizer, é o imediatismo. Sim. É assim, eu não gosto de ser polémico, mas às vezes o maestro não está lá a fazer nada. Oh, Não gosto Ruben. de ser polémico, mas Eu queria aqui, foi um bom exemplo. eu queria aqui trazer outro exemplo. O caso do fado. Eu acho que a música fica. A música e a arte também. Existe. Como é que eu hei de explicar? Existem certas imagens, certas coisas que ouvimos e vemos que ficam cristalizadas, que fazem parte da infância. Alguém cresceu em Alfama, na altura portanto, em que a Amália era viva, portanto, na altura em que o fado nasceu e em que teve um bom desenvolvimento, não foi? Eu acho que isso condiciona as pessoas das duas uma, ou a não querer ouvir fado no resto da sua vida, tipo, ouviu ali enquanto nasceu, cresceu e tipo, se desenvolveu enquanto pessoa, ou então a querer ouvir muito mais fado e a ter um carinho especial pelo fado. E Por isso é que eu acho que isso condiciona. Ou seja, eu acho que as pessoas levam muito, muito o seu gosto em conta. Tipo, sobrevalorizam o seu gosto quando estão à procura de arte e de cultura. E eu acho certo. que nem sempre se trata disso. Mas, pois, lá está, é filho de pais engenheiros, tem mais probabilidade de ser engenheiro do que outra coisa. Sim. Filho de pais músicos, tem mais probabilidade de ser músico do que de ser engenheiro. E isto não tem a ver com a educação, tem a ver com o meio onde se vive. Exatamente, o ambiente, aquilo que nós vemos, aquilo que nós experienciamos. Sim. Pois, eu acho que é isso. Sim. Lá está, tirando o papel da educação, porque Sim, claro. Esse aí já está mais que discutido. Vocês acham que existe uma diferença entre a forma como os jovens se relacionam com a arte do passado e com a arte do presente? Desculpa, eu agora queria voltar ao ponto Volta então. do Henrique, que ele disse que a música erudita era mais complexa. Lá está. Eu não acho que seja mais complexa. Porque, é assim, essa música dita complexa já existe há muito mais anos do que a música supostamente banal, a comercial. Não sei até que ponto é que achamos que esta música é complexa só pelo medo de, digamos, a enfrentar. Eu não queria voltar à palavra medo, mas... Sim, isto é giro, porque eu pensei em várias palavras com que se pudessem relacionar com cultura. E medo, por acaso, não estava na lista. Não. Mas é giro estarmos a relacionar cultura com medo. Arte com medo. Pois não sei. Porque é é assim, tu que estás mais dentro dos dois mundos, tu não, o Henrique. Tu salta fora. Eu percebi, ok. Não, ok. Que estás dentro dos dois mundos, porque é que achas que uma coisa é mais complexa que a outra? Quando eu falo em complexo, falo muito para mim uma coisa é mais complexa quando é mais pura. E isto é um bocado contrassenso, pode parecer um contrassenso, mas tem uma explicação muito básica e posso dar-vos um exemplo prático. Porque é que 1 mais 1 é igual a 2? Vocês certamente me dizem, pronto, porque é assim. Porque, pronto, não é? 1 mais 1 é igual a 2, né? E isto é talvez das coisas mais puras da matemática. Mas eu também vos posso dizer que
em certos anéis e domínios integrais, pronto, já está aqui a entrar a parte matemática, 1 mais 1 é igual a 0. Certo. E isto mexe com a complexidade do próprio conceito. Ou seja, quanto mais pura uma coisa é, mais liberdade de pensamento dá à pessoa. E a partir do momento em que dá liberdade de pensamento, torna as coisas mais complexas. Certo. Porque adiciona o fator humano à equação. E isto joga muito com a liberdade de pensamento. É como a música do John Cage. Sim. Para mim aquilo é uma coisa muito complexa. Pode ter muito pouco de complexo em termos práticos. Na verdade, é das coisas mais fáceis de se reproduzir. Mas a nível da composição em si, é muito complexa. Certo. Eu diria que tem a ver com complexidade emocional. Podemos lhe chamar assim. Sim, acho que as músicas comerciais são mais simples a esse nível do que música erudita. Exato, porque É dão menos liberdade. As músicas comerciais dão músicas. É aquilo, é uma música triste. Às vezes ouvimos, olha, é uma música triste. E, porquê que não- e uma música mais erudita, por vezes, dizemos, o João pode dizer que é triste e tu podes dizer que é a música mais alegre que tu alguma vez ouviste. E Certo. as coisas tornam-se assim um bocadinho incertas. Ambíguas. Exato. Certo, João, o que é que tu achas? Eu acho que. Como é que eu vos hei de dizer isto? Eu procurei durante alguns anos, em alguns momentos, não vou dizer piores, mas alguns momentos complicados da minha vida, encontrar música pop com a qual eu me pudesse relacionar. Identificar 100%, tipo, aquilo que eu estava a sentir, ser a mesma coisa que estava a ouvir. E eu na música pop tenho muita dificuldade em encontrar isso. Eu tenho muita dificuldade em encontrar uma tristeza que seja melancolia, mas que também não seja melancolia, seja um meio caminho entre tristeza e melancolia. Percebem? Por exemplo, tipo, eu acho que a loneliness, tipo, eu não sei traduzir bem ao certo, tipo, solidão, é muito mais difícil de encontrar na música pop do que na música erudita, porque lá está, não há nada a condicionar. Eu sinto a música pop, lá está, como a música pop é uma cultura, está dentro da cultura de massas, é uma coisa muito direcionada, é uma coisa muito pouco aberta. E quando contacto com música erudita, eu sinto que há espaço para não é só as interpretações, é sentir coisas diferentes e serem válidas. Certo. E é isso, eu acho que isso é importante e isso preocupa-me um bocado. Ou seja, eu senti essa necessidade, mas eu vi muitos jovens da minha idade a não sentir essa necessidade. E preocupa-me o facto de uma percentagem significativa dos portugueses, e agora falando especificamente em Portugal, não sentirem essa necessidade também de procurar identificar, tipo, procurar formas de arte com as quais consigam identificar a 100% e ficar simplesmente pelas que se identificam assim, tipo, metade. Tipo, ok, isto não reflete exatamente, tipo, eu estava à procura de uma coisa que me refletisse exatamente aquilo que eu estava a sentir ou a pensar e encontrei isto que, pronto, não é bem aquilo que eu queria, mas está lá perto. Acho Não que... é carne nem peixe, mas pronto, olha. Pois, exato, serve. Acho que essa falta de exigência, tipo, sei lá, é o nosso tempo que está em jogo. Tipo, as pessoas querem se divertir, ok, mas acho que pode haver uma maior exigência na arte com que escolhemos contactar. Certo. Agora, eu não sei se isto será tipo aquilo que as pessoas querem. Quer dizer, claramente não é? Tipo, ou não sabem se querem. Sim. Se calhar é mais isso. Agora, voltando à tua questão, que era da arte do passado
Sim, versus arte exatamente. do Ou presente. seja, se os jovens leigos se relacionam da mesma forma com a arte do passado e com a do presente. E não estamos só a falar de música. Sim. Eu penso, João e Ruben, que vai de certa forma bater naquilo que nós acabámos de falar, que é a questão da proximidade, não é? As pessoas do presente estão muito mais associadas às coisas do presente, porque são as coisas, por exemplo, que vêm na rádio, que vêm no noticiário. Artista, já não sei quem é que foi aquela artista que ficou sentada, já não sei, no museu durante não sei quanto tempo. Pronto, foi uma Desconheço notícia também. qualquer, isso já foi há algum tempo, se calhar estou a fazer confusão com alguma coisa, mas era deste género. E ela ficou, e ela era a sua própria obra de arte, e como é óbvio, aquilo foi ao noticiário, e as pessoas conheciam. Mesmo que as pessoas não quisessem, quem que estivesse a ver o telejornal, a ler o próprio jornal, ainda há quem faça isso, ainda bem. Mas é muito mais imediato. Enquanto que se eu quiser ir procurar música de Tchaikovsky ou outro compositor qualquer, eu tenho que ir investigar, tenho que ir pelas minhas próprias mãos. Mas é engraçado fazeres essa comparação, porque se tu des a escolher a uma pessoa leiga que não está dentro do mundo da arte entre ouvir uma sequenza de Berio versus uma sei lá, pronto, uma sonata de Beethoven, ela de certeza que vai escolher a sonata de Beethoven, mesmo esta ter sido composta 200 anos antes. E porquê? Não é? Eu acho que lidamos muito com aquilo do desconhecimento. Há uma falta de pesquisa, de procura, que na verdade poderia ser benéfica. Nós conhecemos as músicas, é muito mais acessível termos acesso às músicas do presente. Mas se calhar eu identifico muito mais com o estilo artístico de há 200, 300 anos atrás. Mas para isso eu preciso pesquisar. Não tenho a papinha feita, nem me vêm deixar isso à porta de casa todos os dias de manhã. Mas era como é o giro. caso do... Era Deixavam giro. sempre tipo, uma encomenda. Arte ao domicílio. Não, Exato. é uma boa ideia para um projeto, mas a verdade é que nós esquecemos do poder da televisão. Como é que nós... Eu às vezes penso, como é que esta questão... Como é que há uma explosão numa fábrica no Tirão? Já não sei onde é que foi, não foi no Tirão, mas foi aquela explosão de químicos que houve. Passado 10 minutos nós tínhamos notícias, tínhamos jornalistas lá, tínhamos tudo. E eu fico, pá, como é que é possível? Quando o Beethoven acabava de compor uma música, ninguém sabia. Não, ninguém sabia. Hoje uma música vai online, puf, o mundo inteiro já sabe. Sim. É totalmente diferente. E portanto, há muito esta noção desta realidade da falta de informação sobre o passado. E eu acho que se explica muito por aí. Quem quer efetivamente conhecer, consegue, porque vai à procura. Certo. Mas quem não quer, pois, não procura. É muito simples. Isso torna de facto a questão complicada, porque depois o que é que se pode fazer e quem, não é? O que é que se pode fazer para melhorar a relação que o público leigo tem com a arte? Ou seja, que tipo de ações de sensibilização é que se podem fazer? Se é que faz sentido fazer, também se tem eu que gosto da ideia perguntar. da arte ao domicílio. Sim. É interessante, é muito interessante, mas eu penso que, por exemplo, eu agora comecei a prestar muita atenção à RTP2. É um canal público português. Sim, é um canal bastante bom. E é um canal muito bom. Muito bom. E é talvez... E é daquele que tem as piores audiências. Exatamente. Baixíssimas, 1%, 2%. Ou seja, a arte ao domicílio, ela existe. É que nem precisamos abrir a porta de casa, basta sentar no sofá e ligar a televisão. Portanto,
na verdade, e eu não queria tocar nesse assunto, mas vai bater novamente na educação, não é? Porque a verdade é essa. Nós não precisamos de forçar ninguém. Olha, agora vais ouvir todas as sinfonias da década de. Nem sei qual é, o século em que houve mais Século sinfonias. 19. Século XIX? Pronto. Ah, Vais ouvir, sim. vais ouvir todas as sinfonias do século XIX. Pá. Não pode, não funciona assim. Tem que ser por. A própria pessoa tem que ir à pesquisa e vai caminhando e vai encontrando aquilo que mais gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de filosofia. Pá, mas não foi. Ninguém me impôs filosofia. Eu fui procurando, fui pesquisando, fui lendo. Olha, gosto mais disto, gosto menos daquilo. E fui caminhando. Assim como vocês na música. Certo. Sim. Mas. Pois é isso, lá está. Ou seja. Se tudo está tão dependente da educação, então porquê é que não se muda a educação? É uma boa pergunta para se fazer. Lá está, é aquilo, não gera rendimento. Não gera rendimento. Não se muda a educação porque não vale a pena, não é? Sim, mas Ou seja, por um a questão do não gerar rendimento Sim, a não é verdade é assim que nós tão não preto no sabemos. branco. Pois. Porque quer dizer, quanto é que, tipo, pá, vamos lá, diretores de casa de espetáculos, técnicos. Mas João, aí já batemos noutra coisa, noutro assunto, que é, aí já não terias arte pura, aí terias uma arte forçada, que é uma arte de subsistência. Ou seja, Então. eu estou a compor, não para expressar o que sinto, o que penso, Sim. mas porque preciso deste dinheiro. Mas pode ser as duas. Até, Assim, mas eu questiono muito isso, mas entramos por caminhos mais filosóficos e não de arte prática, sim, de arte prática. num dos primeiros episódios nós falámos sobre isso, sobre a diferença entre Sim. Prática. arte de prática, de Foi na artesanato, criação, digamos acho assim. eu, numa Sim, das sim, duas sim. partes da criação. E a Falámos arte sobre isso. pela arte. E que é essa diferença. Sim. Pronto, Pois é isso. já Conclusões falámos a que nós bastante. chegamos aqui. Tudo depende da educação, todos somos cultura e é isso. Sim, mas pronto, infelizmente estamos na tal bola de neve que não. É Eu, preciso existir uma Ruben, revolução muito grande. olha que eu sou não sou tão pessimista nesse assunto. Não? Não, porque a verdade é que estamos aqui os três a discutir isto. E vendo as coisas, podíamos estar pior porque isto poderia nem ser discutido. Sim, exato. E já começa a ser discutido em vários aspectos e vários locais. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Eu, pelo menos, tento não ser pessimista neste assunto. Lá A está, pouco e pouco. o copo meio cheio. Exatamente. Esse é sempre o copo mais cheio. Até porque se tentasses ser mais pessimista que o Ruben, não conseguia. Pá, pronto, é assim. Bem, João, terminas tu? Sim, olha, foi bom acabarmos isto aqui numa nota positiva. Sugestões. Giro era se entre o tempo que nós gravámos isto e o tempo em que isto fosse para o ar acontecesse uma mega revolução na cultura e depois isto ficava completamente desatualizado. Sim. Era brutal. E como o Ruben Depois tínhamos que disse... gravar tudo novamente. Exato. E depois não tínhamos nada para dizer, o que era interessante. Exato. Pronto, olha, está tudo bem. Está tudo bem, malta. Agora Pronto. está bem na cultura, pronto. Aquilo que nós precisamos de dizer para fechar esta segunda parte de Cultura e Manhas, não é? São mesmo as nossas sugestões. Posso ser eu a começar, vá? Sim, agora fazemos ao contrário. Sim. Como estamos... Lá está, como as coisas estão sempre a mudar, felizmente, eu sugiro As Metamorfoses de Richard Strauss. E não Johann Strauss. Exato. Strauss. Há vários Strausses. E é isso. E tu, Juan? Sim, deixamos o convidado com a última palavra, por mim é ótimo. Sim, eu estava a pensar nisso, mas eu queria que tu não dissesses que era para ficar bem. É para ficar Percebes? bem. Agora assim agora até parece que foi de propósito. Não, é que, eu vou sugerir vou sugerir um fotógrafo chamado Fan Hou do século XX. É um fotógrafo chinês
Acho que é bastante interessante no sentido em que ele joga com... E na verdade, na fotografia a preto e branco é com isto que se joga, com a luz e com a sombra. E acho que o trabalho dele é bastante bom e lá está, não tem nada a ver com a conversa, mas não deixa de ser arte muito boa. Henrique. Eu sugiro, e um pouco como de certa forma uma síntese daquilo que foi discutido, o livro do escritor italiano Nuccio Ordine, que se intitula A Utilidade do Inútil, o Manifesto. Tem lá o ensaio também do escritor Abraham Flexner e aborda muito estas questões de a utilidade do inútil, que se vê como arte, e a questão da educação também, que foi muito discutida. Não, Aqui. quase nada aqui. Sim. Foram só Eu acho que 50 devíamos fazer minutos. outro só com a educação. Exato, exato. Sim, era bastante interessante. Bem, e é isto. Damos por terminada a nossa segunda parte e o nosso 7º episódio do podcast Artimanhas. Esperemos que tenham gostado, que ouçam as duas partes. Sim, E que... não dá jeito a ouvir a segunda pergunta, sim. a segunda parte sem a primeira. Sem a primeira. E continuem a ouvir-nos, porque à partida, se nada correr mal, vamos continuar a publicar os nossos episódios quinzenalmente no Spotify. Portanto, acho que é aí que nos podem encontrar. Obrigado, Henrique, novamente. Eu é que te agradeço. Mais um agradecimento. Vamos mais começar uma vez. aqui, mais uns minutinhos de agradecimentos, mas tenho que vos agradecer. E foi um prazer enorme. Acho que foram duas conversas bastante interessantes. Obrigado, João, por estar aqui outra vez, aqui. não é? Outra vez, por não teres desistido a meio. E é isto. Obrigado. Eu já pensei por nos nisso, ouvirem. mas depois ficava Já? mal. Pois sim, se calhar ficavas um bocado mal visto. Tens que aproveitar, tipo, agora, não sei o quê. Confinamento e tal. Não dá jeito. Exato. Pronto. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.